E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Star Wars. E o tema é sobre como J.J. Abrams nunca entendeu de verdade o Star Wars 7. E isso acontece porque o Star Wars 7, ele acontece 30 anos após o Retorno de Jedi. E toda a ideia que o J.J. colocou no início da sua trilogia foi totalmente errada e mal escrita. Porque, por exemplo, no Despertar da Força, o J.J. ele basicamente fez um reboot. Ele queria de novo Império versus Rebelde. Então ele acabou com a Nova República e ele introduziu a Primeira Ordem no primeiro filme. Pois se a gente analisar um pouco como seria a verdadeira galáxia da trilogia sequel, a gente veria que não existiria a Primeira Ordem da forma como ela é, porque o Império ele acabou no episódio 6. E mesmo que ela existisse, ela provavelmente deveria ser uma ordem militar mais pobre, porque nessa época eles não teriam mais os recursos que o antigo Império tinha. Então a Primeira Ordem teria um exército pobre e sucateado. Então no verdadeiro sequel, no verdadeiro episódio 7, a gente teria que ter visto os rebeldes imperiais ou então os remanescentes do Império lutando contra a Nova República e não uma Primeira Ordem que tinha recursos para construir uma nova Estrela da Morte que suga energia de um sistema solar. Isso seria muita tecnologia para um governo que não teria muitos recursos, que não teriam muitos planetas. Então essa logística de guerra que o J.J. colocou nesse filme é uma logística totalmente errada, pois o Império acabou. Fora também que o episódio 7 não fazia sentido quanto ao nome dos vilões. Kylo Ren, em nenhum momento da trilogia é explicado porque o nome dele é assim. Ele deveria se chamar Darth Ren, porque os vilões se chamam Darth e não Kylo ou nada de Ren. E analisando mais o lado político dessa galáxia, que nunca foi explicado direito nessa trilogia que o J.J. fez, em 30 anos, sem o Império, como seria as forças dos planetas que foram libertos desse antigo sistema imperial? Eles iam aceitar a Nova República tomar o poder deles assim, ou eles iam entrar em uma guerra? Eu não vejo esses caras simplesmente aceitando a Nova República tomar a posição de governante da galáxia. Porque se a gente for analisar a trilogia clássica, a galáxia de Star Wars sempre foi cheia de criminosos, sempre foi cheia de bounty hunters, mercenários, bandidos, e esses exércitos iam simplesmente querer tomar a galáxia para eles quando o Império chegou ao fim. Então, quando a gente chega no episódio 7, a gente vê que a Nova República ganhou a guerra, mas ela é logo totalmente destruída pela Primeira Ordem. E a gente não vê em nenhum momento que esses bandidos, esses mercenários ou bounty hunters, eles simplesmente não aparecem e eles não se importam com isso. Eu acho que o J.J. ele quis fazer algo muito simplista, mas ele acabou não percebendo que após o episódio 6, a galáxia ela seria mais fragmentada, porque haveria mais poderes lutando nessa nova guerra. Eles não iam aceitar de mão beijada a Nova República tomar tudo. Se você parar pra pensar, o J.J. ele realmente fez um péssimo trabalho com Star Wars 7. O Rian Johnson cagou tudo, mas o J.J. começou errado. Mesmo que o filme não seja ruim, toda a parte do enredo foi horrível pra essa nova trilogia e ela já começou com uma ideia que não fazia sentido, seguindo a ideia da trilogia clássica. Mesmo que fosse apenas Nova República contra um novo Império nos sequels que o J.J. Abrams quisesse fazer, eu vejo que a gente deveria ter visto um pouco mais da parte política no episódio 7. E sinto que a gente também deveria ter visto de cara um personagem Skywalker sendo o novo personagem principal. Toda aquela loucura que o J.J. fez com a Rey sobre quem eram os pais dela foi uma decisão muito errada também. Revendo esse filme, a gente vê que o Star Wars 7 foi o principal culpado dessa nova trilogia fracassar. E o J.J. Abrams também foi um cara muito preguiçoso quando escreveu esse roteiro com o Lawrence Kasdan. Eles não pensaram muito na política do episódio 7. Em 30 anos nessa galáxia totalmente destruída pela guerra contra o antigo Império. Fora também que a Nova República desse filme nem era militarizada. Eles precisavam
precisavam de uma resistência criada pela Leia para lutar contra a Primeira Ordem, o que também nunca foi explicado. O exército da Resistência não tem explicação. Por que a Nova República não é militarizada e por que eles criaram uma resistência para lutar contra a Primeira Ordem, tendo uma Nova República que deveria ser totalmente militarizada, já que eles provavelmente iriam ficar com os ATTs e as armas do Império. Não faz nenhum sentido também. É como eu disse antes, o JJ ele só queria fazer um reboot, ele só queria fazer Rebelde versus Império, que seria agora Resistência versus Primeira Ordem. E eu ainda acho que o sequel do Star Wars deveria ter sido feito com um personagem masculino, sendo o personagem principal. O filho do Luke, ele deveria ter sido o verdadeiro personagem principal dessa trilogia, junto da Rey, que deveria ter sido a filha do Han com a Leia, e também junto do Ben. Eles dois seriam coadjuvantes e o filho do Luke seria o principal. E só assim já seria mais interessante, um trio de personagens mais ligado aos Skywalkers, do que simplesmente 3 personagens que são anônimos. E é por isso que eu acho que o JJ, ele nunca entendeu a verdadeira história do Star Wars 7.